Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. O Evangelho de Jesus é carta de alforria para os corações que sofrem, para as mentes aturdidas e para todos aqueles que buscam um sentido para a existência. Aceitemo-lo e coloquemo-lo em prática diariamente. Pelo menos é o que nos diz a benfeitora Glorinha. Refletiremos hoje sobre o capítulo 2, intitulado Evangelho e Vida, da obra mediúnica de Chico Xavier, pelo Espírito Sheila, obra essa intitulada Comandos do Amor. E o Espírito Sheila inicia a sua apreciação sobre o tema Evangelho e Vida, nos convidando a perceber a diferença entre a boa vida e a vida boa. E ela diz: no mundo de hoje, a boa vida, a vida boa. Boa vida é bem-estar. Vida boa é estar bem. E a gente percebe logo no preâmbulo do texto da benfeitora a grande diferença, ainda que possa parecer um jogo de palavras, entre a boa vida e a vida boa. Que de fato nós temos uma boa vida quando temos tudo aquilo que nos fornece bem-estar. Geralmente o bem-estar material. Uma boa casa, um bom emprego, uma família ajustada, uma boa situação econômico-financeira. Isto tudo nos garante o bem-estar, sem dúvida. Mas o contraponto é a vida boa. E a vida boa é estar bem. E o estar bem ultrapassa a lógica materialista para encontrar a lógica espiritual. Estar bem, estar em paz consigo mesmo, em paz com os outros, vivendo um clima de harmonia, de tranquilidade espiritual. E aí a benfeitora diz: por isso, temos criaturas de boa vida e criaturas de vida boa. As primeiras, de boa vida, servem a si mesmas. As segundas, de vida boa, respiram no auxílio incessante aos outros. Então é extremamente inteligente a observação da benfeitora Sheila. Criaturas de boa vida são geralmente egoístas. Servem só a si mesmas. Elas são o centro do universo. Estão preocupadas consigo mesmo, com seus problemas, com as suas demandas, com as suas necessidades. Tudo para elas e tudo delas vem sempre em primeiro lugar. Por outro lado, as criaturas de vida boa estão mais preocupadas com os outros. Não que não se preocupem com elas mesmas, claro que tem que preocupar-se, mas elas elegem o próximo como a razão da sua grande preocupação. Por isso que ela diz que respiram no auxílio incessante. Estão sempre preocupadas com o próximo. Mas Sheila prossegue e diz: a boa vida tem rastros de sombra. A vida boa
apresenta marcas de luz. Então começa a ficar cada vez mais nítido entre a percepção material da vida e a percepção espiritual da vida. A percepção material realmente deixa rastros de sombra. Quem vive exclusivamente afeito à materialidade da vida. Por outro lado, aquele que se preocupa com seu lado espiritual, com a espiritualidade da vida, sempre é uma fonte de luz para si e para os outros. Diz Sheila, a desordem favorece a boa vida. A ordem garante a vida boa. Não apenas ordem e desordem na perspectiva material, mas exclusivamente, ou inclusivamente, melhor dizendo, na perspectiva espiritual. A desordem espiritual nos coloca numa situação de vulnerabilidade. Por outro lado, quando nós colocamos a ordem do ponto de vista espiritual na nossa vida, nos tornamos mais fortes, mais resistentes, principalmente aos grandes desafios que a vida nos oferece. Diz Sheila, palavra enfeitada costuma escorar boa vida. Bom exemplo, assegura vida boa. A diferença entre o discurso e a prática, o logos e a praxis. Muitas vezes, os boas-vidas são de verbo fácil. São muito bons conselheiros, mas não educam pelo exemplo. Quem educa pelo exemplo são aqueles que têm vida boa. Aqueles que se esforçam em dar os melhores exemplos. Prossegue Sheila. Preguiça mora na boa vida. Trabalho brilha na vida boa. Sim, porque quem está na boa vida espera que tudo lhe chegue às mãos sem nenhum esforço. E quando o esforço tem que ser de mudança, de reforma interior, aí é que a criatura se ausenta mesmo. Porque acha que dá muito trabalho, que consome muito tempo. Não, tá bom desse jeito que está. Usa um ditado popular, em time que está ganhando não se mexe. Por outro lado, aquele que quer crescer, que quer melhorar, que quer evoluir, está sempre trabalhando, não apenas o trabalho de natureza profissional, que garante a subsistência da vida, mas o seu trabalho interior, de melhorar-se, de aperfeiçoar-se, de eliminar as suas imperfeições. Sheila prossegue dizendo, ignorância escurece a boa vida, educação ilumina a vida boa. E aqui ela está falando diretamente com a questão de nós estudarmos o Evangelho de Jesus, estudarmos as obras da codificação espírita para os que são espíritas, para os que têm outras crenças religiosas, estudar as obras que dizem respeito à sua confissão religiosa. Que ela está falando aqui de conhecimento. Aquele que desconhece as coisas da vida, fica numa boa vida. Não, eu não quero, não me interessa isso, porque todas as vezes que o conhecimento chega, vai cobrar dele uma posição, e ele não quer, porque ele quer estar na boa vida. Por outro lado, aquele que busca o conhecimento, que se educa, que se autoeduca, tem sempre pela frente grandes desafios, que exigem grande esforço, grande dedicação, exige resignação, muitas vezes, ante as derrotas que a vida nos oferece. Prossegue Sheila, egoísmo alimenta a boa vida, caridade enriquece a vida boa. E aí não há nenhuma dificuldade em compreender o que ela está dizendo. A pessoa egoísta pensa só em si mesmo,
Ela quer tudo na mão, ela quer tudo para si. Os outros são um pequeno detalhe. Por outro lado, aquele que pratica a caridade, como ela diz, está enriquecendo a vida boa. A vida boa é aquela cujo norte aponta para o progresso espiritual. Indisciplina é objetivo da boa vida. Disciplina é roteiro da vida boa. Sim, porque todo aquele que está na boa vida, tudo que ele não quer é disciplinar-se. Deixa como está. Está dando certo. É indisciplinado no pensamento, nas palavras, nas condutas. Por outro lado, o disciplinado é aquele que pauta a sua vida no Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus cobra posições firmes. É desafiador para aquele que deseja o progresso espiritual. Mas aí, em seguida, depois de apresentar essa diferença entre a boa vida e a vida boa, Sheila mergulha no Evangelho de Jesus para pegar alguns exemplos práticos desta diferença entre boa vida ou vida boa. Ela começa dizendo: Madalena, obsidiada, perdera-se nos encantos da boa vida. Todos nós sabemos como era a vida de Madalena antes do encontro com Jesus. Mas encontrou em nosso Divino Mestre a necessária orientação para a vida boa. Porque a mudança de Madalena é uma mudança altamente significativa, emblemática. Ela se torna um símbolo da transformação moral. Ela reitera o que Jesus havia dito: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Madalena tinha uma alma doente, perdida nos prazeres mundanos. E depois do seu encontro com Jesus, ela vai transformar-se por completo, tornando-se um dos símbolos da transformação moral à época de Jesus. E isso é tão verdadeiro e tão importante que é para Madalena que Jesus aparece primeiro, depois da sua morte, da sua crucificação. Sheila oferece o exemplo de Zaqueu, dizendo: Zaqueu, afortunado, apegara-se em demasia às posses efêmeras da boa vida. Entretanto, ao contato de nosso Senhor, aprendeu como situar os próprios bens na direção da vida boa. Porque quando Zaqueu sobe no pé de sicômoro para ver Jesus, porque ele era pequeno, e Jesus passa e diz: Zaqueu, me apraz hoje estar contigo em tua casa. Zaqueu desce desesperado, vai para casa preparar tudo para receber Jesus. A simbologia deste episódio de Jesus com Zaqueu é que nós temos que preparar a nossa casa, que é o nosso coração e a nossa mente, para receber Jesus. E vamos ter que fazer uma troca, uma inversão. Zaqueu até então era rico na exploração dos impostos que cobrava. E agora, diante de Jesus, ele promete dar 4 vezes mais aquilo que ele havia retirado, especialmente das pobres viúvas. E é nesse momento que ele começa a dar a guinada, fazer a mudança de rumo, da boa vida para a vida boa. Sheila apresenta o exemplo de Judas, dizendo: Judas, o discípulo invigilante, procurando a boa vida, entregou-se à deserção. E sentindo extrema dificuldade para voltar à vida boa, foi colhido pela loucura. Judas era discípulo de Jesus, aprendia diariamente com Jesus, estava com o Mestre. Mas foi seduzido pelas tentações da materialidade.
a sua ganância desmesurada, levou-o a fazer o que ele fez, traiu Jesus, entregando aos sacerdotes do Sinédrio. E quando vê que Jesus é crucificado, ele resolve desertar da vida. E evidentemente que entre o dia da traição e a hora do seu suicídio, ele fica absolutamente destemperado, enlouquecido, porque cai na real e vê o que tinha feito. Tinha perdido todo aquele tempo de aprendizado, de convivência com Jesus, que era a convivência da vida boa, e tinha se entregue à tentação da boa vida. Por 30 moedas, ele havia cometido esse equívoco. Sheila nos oferece o exemplo de Simão Pedro. Simão Pedro, o apóstolo receoso, tentando conservar a boa vida instintivamente, negou o divino amigo por 3 vezes numa só noite. Entretanto, regressando prudente à vida boa, abraçou o sacrifício pela própria ascensão, desde o dia de Pentecostes. Olha que interessante. Pedro, um apóstolo que estava permanentemente com Jesus, na casa de Pedro, Jesus pousava muitas vezes. Havia mais do que uma amizade, havia uma intimidade entre Jesus e Pedro. Nem por isso, Pedro deixa de negar 3 vezes numa mesma noite que conhecia Jesus. Por quê? Porque ele queria conservar a boa vida. Não, ele não queria ser preso, todo mundo estava sendo preso. Se eu disser que eu conheço ele, eu posso ir parar na cadeia, eu posso ser crucificado, eu posso ser morto. Então ele prefere negar. Mas, usando uma expressão popular, cai na real, arrepende-se amargamente, chora amargamente e resolve mudar. Voltar ao caminho da vida boa que ele havia deixado quando negou Jesus. O outro exemplo que Sheila nos apresenta é o exemplo de Pilatos. Pilatos, o juiz dúbio, interessado em desfrutar a boa vida, lavou as mãos quanto ao destino do excelso benfeitor, adquirindo o arrependimento e o remorso que o distanciaram da vida boa. Pilatos teve a oportunidade de crescer diante de Deus se não tivesse condenado Jesus. Não tivesse lavado as mãos e entregue Jesus para que o povo decidisse. O povo decidiu por Barrabás. Pilatos era a autoridade. O Sinédrio mandou Jesus a Pilatos. Queria que Roma fizesse o julgamento de Jesus. E ele teve a oportunidade de inocentar Jesus e libertá-lo. Mas preferiu lavar as mãos e deixar que o próprio povo judeu sentenciasse o mestre. E o que acontece com Pilatos? O terrível arrependimento de que ele é tomado, o remorso, a dor de consciência, levam Pilatos ao suicídio. Não obstante os apelos de sua esposa, Cláudia, que várias vezes saiu às escondidas para ouvir as pregações de Jesus. Então Pilatos se afasta da vida boa porque prefere, na covardia, no comodismo da sua posição hierárquica como representante de Roma, lavar as mãos. Diz Sheila, todos os que crucificaram Jesus pretendiam guardar-se nas ilusões da boa vida. Sem dúvida. Por isso que preferiram libertar Barrabás. No entanto, o Senhor preferiu morrer na cruz da extrema renúncia para ensinar-nos o caminho da vida boa. Um ato de extremo sacrifício. Que somente alguém
com espiritualidade elevadíssima, de espírito puro, como Jesus, poderia suportar naquele momento. A lição da renúncia, da entrega, da dedicação. Muitas vezes na vida nós temos que fazer duros sacrifícios, fazer extremadas renúncias para garantir o caminho da vida boa. Porque as seduções da boa vida podem nos enredar de uma forma tal que nos colocam diante de um caminho sem volta. E aí Sheila diz, como é fácil observar nas estradas terrestres, há muita gente de boa vida e pouca gente de vida boa. Porque a boa vida obscurece a alma e a vida boa mantém a consciência acordada para o desempenho das próprias obrigações. Para muitas pessoas é mais cômodo viver na boa vida, deixar esta alma obscurecida, porque enfrentar a luz da verdade, a luz do Evangelho, é um desafio muito grande para o qual nem todos estão preparados. A luz que nós precisamos ser portador e irradiador, ela exige que haja uma profunda reforma interior em cada um de nós. É preciso que nós renunciemos às seduções, às tentações da boa vida, para abraçar os desafios que nos conduzirão à vida boa. Conclusivamente, Sheila diz, estejamos alertas quanto à posição que escolhemos. Porquanto, pelo tipo de nossa experiência diária, sabemos com segurança em que espécie de vida seguimos nós. Na boa vida ou na vida boa? Agradecendo o carinho da atenção dispensada, das boas vibrações emanadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.